noite. Sou Lindy, secretária de expansão da Wadem Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a este novo webinar organizado pela Wadem Prime, filial Brasil. A Escola Internacional de Negócios, com 28 sedes nos Estados Unidos, presente em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir este momento para continuar se desenvolvendo conosco. A Wadden Prime é uma escola de negócios com visão global, que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com diploma americano. Contamos com o respaldo acadêmico da Wharton University e com o aval institucional da Câmara de Empresários Hispânicos dos Estados Unidos, o que garante a qualidade e a projeção internacional em todos os nossos programas. Sobre o uso do Zoom, antes de começarmos, algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir uma experiência positiva para todos. Por favor, mantenha seus microfones desligados durante toda a apresentação para evitar interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicado exclusivamente para perguntas e respostas ao vivo. Todos os slides utilizados hoje serão enviados em formato PDF, juntamente com o certificado oficial de participação, no prazo de até 72 horas úteis após o evento. A única contribuição que pedimos é uma troca simples, mas muito valiosa, que nos enviem um breve depoimento ou avaliação sobre a sua experiência no curso e sobre o conteúdo recebido. Isso nos ajuda a melhorar continuamente e a seguir oferecendo formação acessível de qualidade para mais pessoas. Muito obrigada e vamos começar. Mais uma vez, agradeço por estarem conosco. Pedimos que se preparem para fazer anotações, participar e aproveitar ao máximo este encontro. E agora, sem mais demora, passamos a palavra para o nosso professor de hoje, a quem damos as mais boas-vindas calorosas. A palavra é sua. Hello, everybody. Welcome to Wadding Prime Brazil. I'm Anderson Monteiro, and today I'm going to show you that English is easier than other languages. Então, gente, vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aprendizado da língua inglesa, né, que muitas pessoas acreditam que é muito difícil aprender inglês, é uma coisa de outro mundo, e eu vou mostrar para vocês que é uma coisa bem simples, né? Essa é uma aula um pouco diferente é uma aula palestra, né? Não é uma aula propriamente dita, é um pouquinho mais longa. E aí eu vou estar dando algumas dicas e com certeza vocês vão sair daqui falando inglês, não, certo? Então essa aula aqui, ela foi planejada com todo carinho para iniciantes, para você que nunca aprendeu inglês, que não tem domínio nenhum do idioma, mas que realmente quer aprender e acha que é uma coisa do outro mundo. Eu vou mostrar para você que é muito mais fácil do que português. Ok? Então, vamos lá. Por que que eu falo que você vai aprender inglês hoje? Porque, na verdade, ninguém é zerado em inglês. Você acha que você nunca falou inglês, você acha que você não sabe nada de inglês, mas o inglês está na sua vida, está no dia a dia, né? Então, você, por exemplo, você vai num, no shopping, aí você procura um fast food. Cara, fast food, eu não preciso traduzir para saber o que é. Eu sei que o lanche vai sair rápido ali, né? Então, tem muitas coisas que você já utiliza no seu dia a dia. Então, você compra um relógio, por exemplo, aí você dá uma olhadinha lá, Made in China. Eu não preciso traduzir para você que made é feito na China. Você já sabe que aquilo ali foi produzido na China. Então, mas como que eu tenho esse conhecimento e eu não prestei atenção? Porque o inglês ele funciona de uma forma bem simples, como qualquer idioma. Para você aprender, você basta você ouvir e você associar com uma imagem. Então é isso que eu vou explicar para vocês que a forma de aprender inglês ou qualquer outro idioma é bem simples, através do ouvido, né, e não da escrita, associando com imagens. E também vou explicar o seguinte, que para você ter um diálogo básico, como a gente está falando, que você vai aprender em apenas 90 minutos, né? Você não precisa de muita coisa.
você precisa apenas de um vocabulário básico, certo? Tempos verbais básicos, e você vai ver que o inglês ele é muito mais simples do que o português. O português tem uma conjugação enorme de verbos, né? Então tem até o vós, vós ireis. O vós eu nunca usei na minha vida. Eu sou brasileiro e nunca usei esse vós na minha vida. Não sei nem por que eu aprendi. Então você vai ver que em inglês ele vai funcionar de uma maneira bem mais simples, né? Ele é até um pouco intuitivo. Então eu falo para você que hoje você vai aprender inglês, né? E se você gostar do conteúdo, você está convidado para fazer um curso conosco, né? Você é muito bem-vindo, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, para você começar um diálogo, para você começar a conversar em inglês, você precisa de apenas três tempos básicos: present tense, past tense, future tense. Então, eu só preciso do quê? Presente, passado e futuro. Presente, eu vou estar falando sobre rotina, sobre coisas do dia a dia, sobre hábitos, né? O passado, eu vou estar perguntando o que aconteceu, eu vou estar falando o que aconteceu, né? E eu tenho o futuro, que é justamente aqui eu estou falando só um tipo de futuro, futuro simples, né? Então, eu vou falar do que irá acontecer, o que irei fazer. Lógico, você vai ter outros tempos verbais mais complexos, mas a ideia aqui é você aprender em pouco tempo. Então, hoje, o meu desafio é fazer você, que não sabe nada, zerado no inglês, você sair falando alguma coisa. Então, quer dizer, pelo menos você não vai passar fome nem sede, né? Pelo menos vai saber falar um oi, um tchau, alguma coisa desse tipo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Present tense, I study at school. Então, eu estudo na escola. Então, é uma coisa que eu não estou estudando agora, né? Mas eu estudo. É um hábito, é uma rotina. É algo que eu normalmente faço. Eu tenho passado também, past tense. I played outside every day. Então, eu brincava lá fora todo dia, né? Aí você fala assim, play. Pô, play é uma palavra em inglês muito conhecida. Play games, né? Play football, play soccer. Então, todo mundo usa essa palavra. E é como eu falei para você, né? Você tá usando inglês no seu dia a dia, você não está nem se dando conta que você está usando. Então, aqui eu tenho passado. Aí uma dica bem básica, bem simples para você. Normalmente, os verbos regulares, certo? É só colocar ed, ele já está no passado, não tem conjugação. É uma coisa bem simples, né? Então, I played outside every day. E eu tenho o futuro, tá? I will become a doctor someday. Então, eu me tornarei um médico algum dia, certo? Então, aqui é um plano futuro. Então, você vai ver que para eu fazer o futuro, eu só vou colocar o eu. Só isso. Não vou mexer em nada, não tem conjugação nenhuma, não tem nada. Então, é bem básico. Eu sempre costumo dizer que o inglês se tornou uma língua mundial, uma língua comercial, né, pela facilidade que é de você aprender. Então, tem digamos, uma estrutura gramatical simplificada e um, com poucas palavras, um vocabulário pequeno, você consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Então, é muito importante realmente você aprender o idioma inglês, né? Então, só voltando aí para uma conversa básica, eu preciso apenas de três tempos verbais: present tense, past tense, future tense, ok? Aí a gente vem lá pro tal do verbo to be, né? Que eu não costumo falar verbo to be. Por quê?
porque esse to só está indicando que o verbo não foi conjugado, que o verbo está na sua forma infinitiva. Então, todo verbo que não está conjugado, ele tem esse to na frente. Então, eu falo to work, trabalhar, to eat, comer, to play, jogar, to be, ser, estar. Então, aqui eu já venho com uma dica ótima. Pô, em português eu tenho dois verbos: o verbo ser e o verbo estar. Em inglês eu só tenho um, o be. Então, o be vai ser para os dois. Aí você me pergunta assim, poxa, Anderson, mas como que eu vou saber a diferença? Como que eu vou saber aonde, se ele é ser ou se ele é estar? No contexto. Eu sempre costumo falar, você não precisa traduzir tudo. Você precisa entender o inglês. Então, você vai entender inglês no contexto, certo? Então, antes de eu dar alguns exemplos, eu vou te falar aí como você vai memorizar esse verbo que até hoje eu não entendo, porque eu passei 5 anos na escola regular, tendo o verbo to be, to be, to be, e eu saí de lá sem saber o verbo to be. Né? A maioria das pessoas aconteceu isso. Você estudou a sua vida inteira o verbo to be e você sai de lá sem saber o verbo to be. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, subject, seria o sujeito da oração. Tá? Então eu tenho I, you, he, she, it. You again, o you de novo, que ele é plural, então você já está vendo aqui que está bem simplificado, né? Tanto faz no singular como no plural, é a mesma coisa de you. Eu vou saber a diferença se está no singular ou no plural dentro do contexto da conversa, certo? We, they, certo? Então vamos lá, né? Eu, você, ele, ela, coisas, objetos, né? Animais. O you no plural, né? Vocês, nós, eles ou elas. Então aqui eu já tenho, o sujeito já é bem mais resumido do que em português. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque se você fala português, você vai aprender inglês, cara. Se eu aprender inglês, todo mundo aprende, certo? E aí a gente vai para o verbo be, que é bem simplificado. Aí vamos lá, aí você vê. Quando eu chego em português, eu falo assim: eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são, né? Aí eu tenho que memorizar várias variações de conjugação, né? Uma coisa complicada, né? Eu estou, você está, nós estamos, enfim. Em inglês já é bem mais simples. Como que eu vou memorizar o verbo be, o verbo to be? Primeiro, o I é o único diferente. É o único que é I am. Então, o único diferente aqui é o I. I am. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Is. Então, a terceira pessoa do singular, todos são is. E o que sobrou, you, we, they, é are. Então, só tenho três variações. É bem mais simples de decorar, só tenho três variações. O I é o único diferente. I am. He, she, it é is. O que sobrou, are. You are, you are, we are, they are. Mas aí eu tenho um negocinho aqui chamado contraction, as contrações, né? Então eu posso falar I am ou I'm. You are ou you're. He is ou his. She is ou she's. It is ou it's. Aí, continuando, aí eu venho pro you de novo, né? You are, your. We are, we're. They are, there. E aí você
vai prestar atenção numa coisa bem engraçada. Primeira coisa, quando eu falo your, we're, there, essa letrinha aqui, a última letrinha aqui, o E, ele não tem som. Então você não vai falar your, really, daddy. Então ele não tem som, certo? Então tem esse fenômeno em inglês, algumas letras não têm som. São chamadas silent letters. Então tem algumas letras aí que não tem som, certo? Vamos lá. Ah, uma dica. Anderson, eu esqueci de perguntar. Quando que eu uso I am e quando eu uso I'm? Quando eu uso a forma completa e quando eu uso a forma contraída? Bem, a grosso modo, para exemplificar, normalmente quando eu estou falando, você não vai escutar eu falando assim, I am Anderson. Vou falar I'm Anderson. Então, normalmente, você vai usar a forma contraída. Você não vai falar You are my friend. You are my friend soa mais natural, né? Não é tão mecânico, né? Então, você não vai ouvir as pessoas falando pausadamente, mecanicamente. Então, normalmente, as pessoas vão usar a contração, certo? Lembrando vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, é, em algum slide, vocês querem fazer alguma pergunta, então vocês podem ficar à vontade, vocês podem entrar no chat box e digitarem aí. O legal desse tipo de aula palestra é justamente que tem muitas pessoas tímidas, né? Tem muitas pessoas que estão querendo fazer perguntas, mas tem aquele medo, né? Aquela vergonha. Ah, cara, vou fazer uma pergunta, deve ser uma pergunta tão boba. Aqui não, que você pode escrever numa boa. Eu vou ler as perguntas, vou responder, vou tirar as dúvidas sem dizer o nome da pessoa. Então, você pode ficar tranquilo aí na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, né? E pode fazer qualquer pergunta aí dentro do conteúdo, que aí eu já pego e explico, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se temos alguma dúvida, por enquanto não, está tudo tranquilo, certo? Nananã. Ok. Aí vamos lá, vamos para o passado do verbo be, the past simple ou simple past, né? Então, se você achou que o presente simples é realmente simples, eu só tenho três variações, am, is e are, nossa, no passado então você vai falar assim, cara, é moleza, né? Então, para eu decorar aí, é muito simples. Eu fui, eu fui, eu estive, eu estava, né? Então, quer dizer, pô, em português eu tenho que pensar várias formas de falar a mesma coisa, né? Tipo, em inglês é mais fácil, bem mais fácil a conjugação. Então, vamos lá. Como que vai funcionar o Simple Past ou Past Simple? As duas formas estão corretas. Vocês lembram que eu falei para vocês que o I é o único diferente, né? Então, I am, né? Aí eu tinha o he, o she e o it, que era is, no presente, e o we, they are. Beleza. Então vamos lá. No passado simples, eu só vou ter duas, duas variações, bem simples. Então, onde é am e is, vai ser was para todo mundo. I was, he was, she was, it was. E onde tem o are, you, we, they, you were, we were, they were.
Então, eu só tenho duas variações. Olha só como é simples, né? Então, posso colocar como exemplo: I was here yesterday. Eu estava aqui ontem. She was here yesterday. He was here yesterday. It was here yesterday. Então, ele estava aqui ontem. Ela estava aqui ontem. Isso estava aqui ontem. Então, cara, eu faço milhões de sentenças, de frases apenas com was e were. Então é bem mais simples do que aprender português, né? Então, muito mais simples mesmo. Ok. Então, continuando, eu falei para vocês que para ter um diálogo básico, eu preciso apenas de três tipos verbais, né? Então, eu preciso do presente, né? Preciso do passado e preciso do futuro. Então, dois tempos aí vocês já aprenderam, já tiraram de letra, né? Acho que 5 minutinhos aí vocês já memorizam aí. É bem tranquilo, bem simples, né? Aí vamos lá. Aí aqui eu tenho para vocês, né? Os três tempos verbais. E você vai ver que é bem simples. Se você achou o presente simples fácil, se você achou o passado simples mais fácil ainda, cara, o futuro, então, você vai falar assim, não, você está brincando comigo. Não é só isso, não. É só isso. Então, vamos lá. No presente, eu tenho três variações, como eu falei para vocês. O único diferente é I am. Aí eu vou para a terceira pessoa do singular, he, she, it, is. E o que sobrou? You, we, they, are. Então você já memorizou aqui. Só tem três variações. Ok? Do verbo ser, estar. Quando chegou no passado, eu falei para você o quê? Falei, cara, é mais simples ainda, né? Então, eu só tenho o was e o were, né? Então, onde é am e is, no passado é was. I am, I was. He is, he was. She is, she was. It is, it was. E aí, no passado, onde eu tenho are, que é o que sobrou, vou ter were. Então, you are, you were. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Cara, agora vamos lá para o futuro. É muito complicado. Como que eu vou fazer o futuro? Só colocar will para todo mundo. Will forever. Então, você vai sempre colocar o will. Então, will para sempre, para todo mundo. Certo? Não tem diferença. Então, I'm Anderson, I was here, I will be there. Eu vou estar lá. Lá não sei aonde, mas eu vou. Então, you are my friend, you were a student, will be a teacher. Né? Então, é will para todo mundo. Então, aqui você já tem os três tempos verbais. E aí você vai fazer o quê? Você vai simplesmente acrescentar um complemento para criar a mesma frase como eu fiz aqui no presente, lá no passado e lá no futuro. E o futuro é só colocar o eu, né? É bem simplificado, uma coisa bem fácil de memorizar, né? Decoreba, que nem a gente costumava falar antigamente na escola. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como que eu faço a contração, porque eu falei assim para você, tá, eu já aprendi como é que eu falo, né? Então,
Eu não vou falar I am a teacher. Vou falar I'm a teacher, né? Eu não vou falar you are a student. You are a student, né? He is my friend. Nossa, até vontade de dormir. He's my friend. Mas aí, digamos que eu preciso escrever aí, né? Como que eu faço essa contração, né? Qual é o segredo aí? Vê só o bizu. Vê só como é simples para fazer a contração em inglês. Vocês estão vendo que no verbozinho aqui eu tenho uma vogal, certo? Eu tenho uma vogal no começo do verbo. Simplesmente eu tiro a vogal e coloco um apóstrofe. Eu substituo a vogal por um apóstrofe. Só isso, né? Então, aqui eu tirei o A, tirei o I, tirei o A e substituí por um apóstrofe. Tá feita a contração. Então, cara, além de você aprender a falar, você já está aprendendo a escrever também. Então, você já está fazendo aí, aprendendo a usar as contrações de forma correta e de forma bem fácil, né? Então, de uma forma muito simples, muito simplificada, né? E aí vamos para a forma negativa, porque eu falei para você, pô, beleza, eu já sei o verbo be, né? Eu levei 5 anos na escola estudando o diacho do verbo be, tentando aprender, tentando entender. Todo ano o professor colocava lá, na minha época era quadro, né? Quadro branco, quadro negro, aliás. E todo ano o cara me passava aquele verbo to be, to be, to be, to be, e eu não entendia nada. Aí, pô, chegou o Anderson aí em 5 minutos. Ele me explicou aí o verbo to be no presente, no passado e no futuro, certo? Tá, mas aí tá na afirmativa, beleza. Mas aí eu quero falar na negativa, que eu não sou um professor, né? Eu falei que eu sou, I'm a teacher, mas eu quero falar agora que eu não sou mais. Não, não decidi, eu não sou mais professor. Sou um palestrante agora. Então, beleza. Então, como que eu vou fazer? Bem simples, muito simples. Eu só vou colocar essa partícula aqui na negativa. Só isso. Eu vou colocar o not. Coloquei o not, já está na negativa. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not again. They are not. E aí, eu falei para vocês que eu tenho aquela short form, né? Que eu tenho aquela contraction, aquela contração, né? Então, eu tenho I'm. Então, eu só vou colocar o not. I'm not. I'm not a student. Ok? Aqui, no are not, aí eu vou explicar para você como que eu faço a contração. E depois eu falo para você a pronúncia, porque eu sou assim, cara, aren't, isn't. Tá, como que eu vou saber isso aqui? É bem simples. Da mesma forma que eu fiz a contração no I'm, que é I am, eu tirei a vogal e substituí por um apóstrofe, eu vou tirar o O do are not e vou tirar o O do is not. E vou colocar um apóstrofe, certo? Então, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't again, there, they aren't. Ok? Então,
Aqui eu simplesmente tirei o O, tá? Eu tirei o O e substituí por um apóstrofe. Beleza. Já fiz a contração, ok? Ahn, ok, então tem o full form e short form. Tem a forma cheia, né? Como eu falei para vocês aqui. E eu tenho a forma contraída, que é justamente a que vocês vão ouvir sempre. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei, né, algumas. Coloquei, na verdade, duas frases, né? A mesma frase em português, né, na afirmativa, e a frase em inglês na afirmativa e na negativa. Então, né, eu falei para você que você ia sair daqui falando. Esse é o esquema, você sai daqui falando. Então, eu quero me apresentar, né? Eu quero falar meu nome e a minha idade. Então, bem simples, né? Em português, lá, eu estaria falando, eu sou o Anderson, tenho 52 anos, né? Em inglês, eu vou falar I'm, que, como falei para vocês, eu vou usar a contração, I'm Anderson, and I'm 52. Just it. Então, só isso. Só vou falar I'm e and I'm 52. E um número bem simples. E aí, nessa mesma frase, olha só que legal. Eu posso apresentar o meu irmão, meu pai, a minha irmã, a minha mãe, a minha tia, a minha amiga. Né? Eu posso apresentar quem eu quiser, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma maneira bem simples, tá? Você lembra que você pegou e você falou lá que I'm Anderson. Então, eu vou falar, vou chegar lá e vou falar assim: She's Anna. She is Anna. She's Anna 52. She's 52. Então, é bem simples, né? Eu só vou usar o she e o verbo be, she is. Aí eu vou usar justamente a contração, né? Eu vou usar she's, né? E aí, usar, se eu quiser usar ele, por exemplo, eu falo, he's Tony. He's Tony, he's 52. Então, olha só quanta coisa você aprendeu em 20 minutos. Você aprendeu muita coisa em apenas 20 minutos. Você aprendeu já a se apresentar, aprendeu a apresentar qualquer membro masculino ou feminino da sua família, né? Em apenas 5 minutos. Então, você já tem um vocabulário grande aí, né? E você pode apresentar também, se fosse no plural, por exemplo, they are, they are Anna and Paul. Eles são, né? Ana e Paul. Então, você aprendeu aí a apresentar, é, você aprendeu aí a apresentar no singular e no plural também, certo? E aí, a gente vai para a mesma coisa na negativa. Então, eu não sou Anderson, eu sou André. A partir de agora, eu sou André. Então, eu vou falar, I'm not Anderson, yeah, and I'm not 52, I'm 41. Ah, então não tem mais 52 não, tenho 41 agora, certo? Da mesma forma, você vai usar para ele, para ela, para eles, para nós, né? Então é só usar o verbo be. Se for na negativa, partir para not. E aí eu ensinei para vocês usar a forma contraída, né? I'm not, he's not, she's not. E no caso da idade, é uma coisa bem legal. Em português, eu falo que eu tenho 52. Mas em inglês, não. Em inglês eu não falo nunca que eu tenho. Eu falo que eu sou 52 anos velho, né? Então
eu vou usar o verbo be para a idade também, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Uh, what else? O que mais? Um momentinho só. Uhum, uhum. Hum, that's okay. Então vamos lá. Continuando, né? Como eu já tinha falado para vocês, né? Como eu já tinha falado para vocês, eu dei no slide anterior o exemplo da primeira pessoa, né? I am, I'm. E também aproveitei e dei os exemplos she, he, né? Poder they. E aqui eu tenho a mesma frase aí, né? She's a doctor. Então tem ela aqui na afirmativa. Se fosse na negativa, como que faria? Eu acrescentaria justamente aqui, depois do verbo be, eu colocaria not. She's not a doctor. Ou she is not a doctor. Né? Mas aí, Anderson, por que aqui está is she a doctor? Justamente porque eu estou fazendo uma pergunta. Porque eu ensinei para você como fazer a frase na afirmativa, que era bem simples, né? Não tem conjugação de verbo, né? O verbo só tem três variações no presente, duas no passado e apenas um no futuro, que eu usei o eu, né? Então, olha só, três, duas e um. Foi reduzindo. Em inglês é maravilhoso, né? Você deve estar falando assim, cara, realmente, inglês é fácil, não é tão difícil como imaginava. Então, vamos lá. Você aprendeu a afirmativa, você aprendeu a negativa, faltou a interrogativa. Faltou como fazer perguntas, certo? E aí, como que eu vou fazer a pergunta com o verbo be? Simplesmente eu pego o verbo e coloco ele na frente do sujeito. Se na afirmativa eu estou falando she is a doctor, na interrogativa eu vou falar is she a doctor? Is she a doctor? Is he a doctor? Is he a teacher? Né? E aí eu coloquei uma frase aqui reflexiva, né? Porque todo mundo fala da forma, né? He, she, it, we, they, mas ninguém usa o I, né? Não faz normalmente uma pergunta assim reflexiva para você mesmo, né? Eu aproveitei para usar. Então, tá aqui. Eu estou falando I am a good person or I'm a good person. Então, eu sou uma boa pessoa, eu acho, né? Eu acredito que seja, né? E aí, como que eu vou fazer a pergunta com o I? Da mesma forma que eu fiz com as outras, da mesma forma. Eu vou pegar esse verbo aqui, vou colocar ele na frente do sujeito am I a good person. Só que, lembra que eu falei para vocês que eu não falo pausadamente, fica muito mecânico. E aí eu coloquei aqui esse essa consoante em vermelho e essa vogal em vermelho. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Em inglês é som e não escrita, certo? Em inglês é som. It's a sound. It's like a music. É como uma música. Então, o que que acontece? Nós temos
fenômeno chamado linked sound, que seria o som ligado. Como que funciona esse linked sound? Que também tem pessoas que chamam de connected sound, sons conectados. Como que ele funciona na fala, né? Ele funciona da seguinte maneira: quando tenho, presta atenção, uma palavra, né? No caso que tem o verbo com que termina com som, presta atenção, som de consoante, e eu tenho a próxima palavra, o som de vogal, som, não é a letra, é o som. Então eu vou juntar as duas. Vou juntar. Então, aqui eu vou falar I'm a good person. I'm a good person. Então, eu junto aqui. Se você prestar atenção aqui, que eu tenho os dois S's, né? E she. Eu não falo is, she, e she. É como se fosse um. É só. She. Então, quando eu tenho o som, não é a letra, o som de consoante. Am. E a próxima, som de vogal. I, I. Eu junto as duas. Am I a good person? Certo? Então, som de consoante mais som de vogal, eu ligo os sons. Certo? Então, essa é uma das dificuldades que nós temos de entender as pessoas falando, que elas já têm o hábito de juntar as, os sons. Né? Então, esse é um dos desafios que nós temos. Né? Mas isso aí é questão de prática, isso aí é como você escuta música, que é muito bom para você aprender inglês através de músicas. Porém, na música tem um fenômeno que eu gosto de citar sempre, que é chamado de liberdade poética. Então, às vezes, o cantor ele tem a liberdade de fazer a pronúncia diferente, né, para não falar errada, fazer a pronúncia diferente para casar com a melodia. Mas é muito bom você ouvir música para você acostumar com os sons e aprender a falar inglês. Outra dica também é usar as séries, né? Isso aí é um assunto para uma outra palestra aí, que eu vou ensinar vocês como aprender inglês com filmes e séries. Ok. Então, vamos lá, né? Como fazer perguntas em inglês? Ah, Anderson, você falou para mim que para fazer perguntas em inglês é só colocar o verbo be na frente do sujeito. Tá, beleza. Realmente. É só colocar o verbo be na frente do sujeito. Mas aí, eu não tenho só o verbo be. Eu tenho vários outros verbos, né? Eu tenho vários outros verbos. Então, como que eu vou fazer perguntas em inglês? Um monte de verbos. Cara, é bem simples, é muito simples. Eu vou mostrar para você, né, que tem duas formas de fazer perguntas. Você só precisa memorizar. Memorizou, você faz milhões de perguntas. O que vai definir a quantidade de perguntas que você faz em inglês é o seu vocabulário. E vocabulário você vai pegando com o tempo, você vai lendo, você vai assistindo TV, né, ouvindo música, você vai pegando e ampliando o seu vocabulário. Mas a estrutura ela é bem básica. O que eu estou ensinando para vocês aqui são bizus para você se sair bem numa conversa simples. Sem precisar estudar, sem precisar fazer curso, nada, né? Lembrando que você precisa fazer o curso conosco. Você fazendo o curso com a gente, você vai falar o inglês perfeito em pouquíssimo tempo, em tempo recorde, entendeu? Porque só aqui você aprende essas dicas. Só que você aprende esses besouros de uma forma bem simples, bem light, né? Bem leve. Né? Então, uma forma bem sossegada, sem estresse, certo? Então, vamos lá. Eu chamo de WH questions. Né?
Por que WH questions? Porque são perguntas com WH. Então, eu tenho duas maneiras aqui de fazer perguntas em inglês. Eu posso usar WH questions mais o auxiliar. Isso aqui não tem tradução, porque é um auxiliar, do e does, certo? Ou posso usar, depois você vai ver mais para frente, só o do e does. Por que o WH? Pelo seguinte, aqui eu tenho when, quando, what, o que, qual, where, onde, how, como, why, por quê, porque ele pergunta, né? Então, eu tenho WH question, when, eu tenho um auxiliar, vamos pegar o do aqui, when do you go to school? E eu tenho o complemento. O complemento eu posso colocar milhões de coisas, né? Então, quando você vai para a escola? I go to school on weekends. No, never. On weekdays. Então, nunca vou nos finais de semana para a escola, vou sempre nos dias da semana. Certo? Weekdays. Então, vamos lá. Eu estou com o WH, o do, o sujeito e o complemento. Certo? Então, aqui eu faço milhões de perguntas. What do you do? Né? Where do you live? How do you say pipoca in English? Popcorn. Why do you study English? Because I love English. Então, vamos lá. Você tem que memorizar aqui só uma regrinha simples. Você tem que decorar as WH questions, when, what, where, how, why. E lembrar que tem que colocar o auxiliar, do e does. Tá, Anderson, você colocou do aqui, um monte aqui, e o does, você não colocou em nenhuma. Quando que eu uso o does? Eu vou usar o does na terceira pessoa do singular. Então, olha só que massa. Aqui, eu pergunto, what do you do? O que você faz, né? Mas eu posso perguntar, what do they do? O que eles fazem? What do we do? O que nós fazemos? What do I do? O que eu faço? Cara, eu faço um monte de pergunta da mesma maneira. E aí, se for na terceira pessoa do singular, que eu vou mudar para does. Então, what does she do? What does he do? Certo? Então, a estrutura é sempre a mesma. Eu só tenho que lembrar o seguinte: does, terceira pessoa do singular, he, she, it, né? A estrutura é sempre a mesma. Então, vamos lá. E aí você falou para mim que tem duas maneiras de fazer perguntas, né? W questions plus auxiliary do it does ou just do it does. Então tem perguntas com WH, WH questions, mais o auxiliar do it does, ou só perguntas do it does. Beleza. Does, eu falei para vocês o quê? Que o does é a terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Pretty good. Ok, então vamos lá. Eu tenho só aqui eu não tenho WH question. Por quê? Porque eu não quero saber onde, não quero saber quando, não quero saber por quê, como, só quero saber se você faz. Então, eu quero saber se você trabalha. Então, eu vou lá, do you work? Olha como é fácil. Eu quero saber se eles trabalham. Do they work? Putz, eu estou na dúvida se eu trabalho, é coisa louca, né? Do I work? Né? Nós trabalhamos. Do you work? Então, cara, eu faço milhões de perguntas sempre da mesma maneira. Eu uso o do, o sujeito e any qualquer verbo, não me interessa, vai ser sempre a mesma coisa, certo? Porém, eu falei para vocês que o does
é terceira pessoa do singular. Então, se eu pergunto para você, do you work? Eu vou perguntar, does she work? Does he study? Certo? Então, aqui eu vou mudar só o do para does, porque é terceira pessoa do singular. Você pode ver que o verbo é a mesma coisa, certo? Não muda nada. Eu só mudei o sujeito da oração, aí eu mudei o auxiliar, porque does eu uso para terceira pessoa do singular. Beleza? Então, eu só tenho duas maneiras de fazer perguntas: WH questions plus auxiliary ou do does. Então, perguntas com WH mais auxiliar ou só auxiliar. Pay attention. Presta atenção. O único verbo que não usa auxiliar é o verbo be. Então, o verbo be é o único que não usa auxiliar. Toda e qualquer pergunta no presente simples vai ser desta forma. O verbo be é o único que não usa auxiliar. Então, você vai fazer uma pergunta, você vai colocar o verbo na frente do sujeito e beleza, está feita a pergunta. Tá, e aí como que eu respondo? Faço uma resposta curta, né? Com do e does. Como é que eu faço? Então, é bem simples. Eu vou simplesmente, eu pergunto para você, do you work? Eu vou simplesmente dizer yes, I do. Então, eu vou usar o mesmo auxiliar que eu usei na pergunta, é o mesmo auxiliar que eu vou usar na resposta, certo? É bem simples. Aí, digamos que eu não queira fazer a pergunta do you work. Eu quero fazer a pergunta do they work? A resposta é a mesma, é a mesma, a mesma, a mesma. Eu vou simplesmente falar yes, they do. Isso aqui é o que chamo de resposta curta, né? Então, vou usar o mesmo verbo que eu usei na pergunta, é o mesmo verbo que eu uso na resposta. Não tem diferença nenhuma. Opa, deixa eu ver minha cadeira aqui que ela soltou. Ok. Então, beleza. Agora, digamos que eu queira usar a negativa da pergunta. É simples. Na negativa, eu vou simplesmente usar o do not, que aí aqui eu usei na forma contraída. No lugar de falar no, I do not, eu vou usar no, I don't, certo? E aí eu fiz aquela mesma regrinha que eu falei para vocês lá no começo. Eu quero usar a contração, eu vou substituir o O do not por um apóstrofe. Então, onde seria do not, seria don't. E lembrando a vocês o seguinte, né? Conforme está aqui no slide, né? Então, don't equals do not. Então, o don't é igual o do not, certo? E aí, lembrando vocês o seguinte, que eu só uso a contração, tá? Eu só uso a contração numa resposta curta na negativa. Então, você pode ver aqui que na afirmativa eu não tenho como contrair. Eu falo yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. Mas na negativa, eu uso sim a contração, certo? E aí, eu falei para vocês o quê? Que na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu uso does. Então, se eu usei o does na pergunta, eu vou usar o does na resposta. Yeah. Does he study?
Yes, he does. Yes, she does. Ok? E na negativa, eu falei para vocês, na negativa, tá, beleza. Na negativa, eu posso pegar e usar contração. De boa. Então, no, he doesn't. No, she doesn't. Ok? Então, doesn't equals does not. Então, aqui o doesn't é a mesma coisa, does not. E aí eu simplesmente cortei o O, coloquei um apóstrofo e fiz a contração, certo? Da mesma forma que vocês aprenderam quando eu ensinei a negativa do verbo be, certo? Então, vamos lá. Vamos seguir, né? Então, eu falei para vocês o seguinte, que o verbo be, certo? Eu falei para vocês o seguinte, que o verbo be é o único verbo que não utiliza o auxiliar. Todo e qualquer outro verbo eu vou usar o auxiliar. Então, eu falei para vocês o seguinte, que eu tenho a frase na afirmativa, you are a doctor. E aí, para fazer ela virar uma pergunta, como o verbo be é o único que não usa auxiliar, eu simplesmente pego o verbo be e coloco na frente do sujeito. Aí, o doctor, né? E aí eu vou te dar uma outra dica. Olha que legal. Se você prestar atenção quando eu estou fazendo uma pergunta, você vai ver que eu tenho um rise intonation. Então, tem uma entonação para cima, né? Aí, o doutor. Então, isso aí já enfatiza que você está fazendo uma pergunta, certo? Então, com o verbo be, eu coloco o verbo be na frente do sujeito. Coloquei o verbo be na frente do sujeito, beleza, tá aí a pergunta. Se for a terceira pessoa singular, é a mesma coisa. Então, se eu falo, she is a teacher, she is a teacher, is she a teacher, is she a teacher, então eu vou colocar o verbo na frente do sujeito. Beleza. E a última que eu fiz aqui, né, que eu faço aquela brincadeirinha que eu sei faço a pergunta com I, né? Ninguém faz pergunta com I, né? Então, I'm good enough for you. Eu sou bastante para você. Estou afirmando que eu sou bastante para você. Eu sou suficiente para você, estou afirmando. Mas aí, eu quero perguntar para aquela pessoa amada se eu sou suficiente para ela. Então, am I good enough for you? Né? Am I good enough for you? Então, simplesmente passo o verbo para frente do sujeito e aqui eu tenho aquilo que eu ensinei para vocês, né? O linked sound. Então, tem o linked sound aqui, certo? Então, só relembrando que sempre que eu tenho som, não é letra, um som de consoante com terminando, né? A palavra termina com som de consoante e ela começa com som de vogal, eu junto as duas, certo? E faço o liquid sound, ok? Beleza, então vamos lá. Conjugação dos verbos regulares em inglês, né? Porque nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? Não é um curso intensivo, nem nada, é uma pincelada para você sair com algum vocabulário, para você já sair falando, né? Então você já está falando bastante coisa aí, você já praticou com o verbo be na afirmativa, na interrogativa, na negativa, você já viu o presente, já viu o passado, já viu o futuro. Olha quanta coisa a gente viu em pouco tempo, em menos de uma hora. A gente aprendeu coisa pra caramba, né? E aprendeu também a fazer perguntas, né? WH questions, auxiliary, do, does. Então você aprendeu a fazer perguntas usando auxiliar, né? Usando as perguntas com WH. E agora a gente vai para a conjugação
de verbos. Cara, em inglês não tem conjugação de verbo. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que não tem conjugação de verbo. Pô, porque eu vou pegar um verbo aqui, work, trabalho, né? Então, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalheis, eles trabalham. Eu acredito que seja assim. Vamos lá. Vamos para o inglês. O inglês é o seguinte: como sempre, aqueles metidinhos são a terceira pessoa do singular, né? A terceira pessoa do singular, he, she, it. Com verbos regulares, na terceira pessoa do singular, eu simplesmente coloco um S. O resto é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar work. Então, tenho I work, you work, we work, they work. Então, todo mundo work, né? Aí, na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu simplesmente coloco um S. Bem simplesinho. Coloco um S. I work, he works, you work, she works, né? It works. Isso funciona. Isso funciona. Então, vamos lá. Não tenho conjugação. Aí, beleza. Vamos pegar o verbo play, né? Play games, play videogames. Opa! Vamos lá colocar o play. A mesma coisa. I play, you play, we play, they play. Sempre a mesma coisa. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu coloco um S, plays. He plays video games. She plays soccer. Ah, the dog plays. Ok, que eu uso it para coisas, objetos, animais, né? Então usei dog. E aí, clean, limpar. Então, I clean the kitchen. Sometimes. Às vezes, não é sempre não. Mas vamos lá. Então, o clean eu uso I, you, we, they. I clean, you clean, we clean, they clean. É, é. I clean, you clean, we clean, they clean. Então, a gente limpa aí. Beleza. Terceira pessoa do singular. Eu tenho que colocar o que mesmo? Que eu esqueci. Ah, tem que colocar um S. Então, he cleans, she cleans, it cleans. Então, na terceira pessoa do singular, eu vou colocar um S, certo? Isso eu falei para vocês que é com verbos regulares, a maioria deles. Temos muitos verbos regulares. Mas, o que acontece? Nós também temos verbos irregulares. Aí falo, tá, Anderson, e aí, como que eu vou saber como que é, quando é um verbo regular, quando é um verbo irregular? Bizu. Como eu falei, essa aula aqui é uma aula de dicas, tips. Então, vou dar muitas dicas, né? Então, é decoreba. Você memoriza uma regrinha aqui, você memoriza uma regrinha ali. Cara, acabou. Você já sai daqui falando, entendeu? Então, é bem simplificado, não tem mistério, não. Então, vamos lá. E é como eu falei para vocês. Quanto mais vocês praticarem, mais vocabulário vocês adquirem e mais vocês vão falar, porque a estrutura é básica, né? O que vai faltar para você é só vocabulário, porque você já sabe fazer as perguntas, né? Então vamos lá. Verbos terminados em S. SS, SH, CH, X e O na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Aqui não são verbos irregulares, tá?
são verbos terminados em S, SS, SH, CH, X e O, tá? Os verbos irregulares, depois, se você quiser, eu posso te mandar uma lista, tá? Você entra no chat, pede uma listinha lá dos verbos irregulares, eu mando para você, tá? Então, vamos lá. Os verbos terminados em S, SC, SS, SH, CH, X e O, eu vou colocar na terceira pessoa, só na terceira pessoa do singular. Eu vou colocar ES. Então, for example, Miss, Mrs., wash, washes, watch, watches, fix, fixes, go, goes. Então, verbos terminados em S, SH, S, SS, SH, CH, X e O, eu só acrescento ES na terceira pessoa do singular. Lembre-se disso. Então, qual é a dica aqui? A dica aqui é só decorar a terminação, tá? Pô, então se eu falo I wash my car, he washes his car, tá? Então, I wash, he washes. Hum, we watch TV, she watches TV, certo? Então, a variação aqui é só na terceira pessoa do singular. Você só lembra disso aí. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. It para coisas, objetos, animais. Por que que eu repito sempre a mesma coisa quando eu vou falar uma coisa, eu puxo a outra? É justamente para você não esquecer. É muita informação em pouco tempo. Mas se você for ver, são tudo diquinhas básicas, dicas pequenas que você vai memorizar e você vai sair daqui falando e falando corretamente, né? Que a pronúncia é importante. Depois eu vou dar algumas dicas assim de algumas coisas que a gente costuma falar incorretamente, porque como eu falei no começo da apresentação, mesmo que nunca estudou inglês, que nunca foi no curso, que nunca teve contato com a língua, teve contato com a língua, porque o inglês está no nosso dia a dia, né? Tá no supermarket, está no supermercado, está num call center, né, que tem muitas pessoas que trabalham nisso aí e pronunciam de maneira errada, depois eu vou mostrar para vocês, né? E então, você pega o teu controle remoto da televisão, ele está em inglês, e você usa ele automaticamente, você nem percebe, né? Então, é como eu falei para vocês, né, que você vai entender o inglês no no contexto, né? Como eu lembrei do play, né? Que a gente, logo no primeiro slide, a gente falou assim, play, como jogar, como brincar, mas pode ser tocar também, né? Porque quando você pega o controle remoto e dá um play, começa a tocar alguma coisa, né? Não é verdade? Então, tem vários significados, e aí, para você não ficar louco, para saber qual o significado é, o que aquilo que significa, você vai simplesmente entender no contexto. É bem simples, assim que funciona, certo? Então vamos lá. Aqui tem uma pequena conversa, né? Para a gente ver que realmente a gente aprendeu um monte de coisas em pouco tempo, né? Então aqui eu tenho conversation. My name is Jennifer Miller. Então nessa conversa básica você vai ver que você aprendeu muita coisa. Então hoje, se você não sabia se apresentar, hoje você sabe se apresentar, certo? E eu vou te mostrar uma coisa muito legal, que cada coisinha que eu vejo, a gente coloca, a gente vê como funciona a estrutura de uma forma bem simplificada. Então, para isso aqui, primeiro eu vou colocar um áudiozinho, depois a gente vai fazer tipo uma prática, né?
Então, deixa eu ver aqui. Hum, ok. My, my name is Jennifer Miller. Just a moment. Page 3, Exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. No, just this one, not this one. Oi, oi, oi. Unit 1. It's nice to meet you. Ok, this one. Hello, Bombardelli. Good to see you. Bom te ver, Tudo bom? Bombardelli. Eu gostei muito do resumo aí, muito legal, viu? Ah, Depois muito. me passa me passa por escrito para mim poder estudar isso aí. Gostei muito. Ah, valeu. Com certeza, depois dessa aulinha aqui, a gente vai. é, o Aden vai mandar para vocês Ótimo. o material e, se eu não me engano, vai estar disponível também a aula gravada, né? Então vai estar Legal. É, eu disponível, vi aqui. Eu vai estar tentei disponível, gravar, eu vi que já estava sendo gravado. Se puder vai ser. disponibilizar, é. foi excelente, viu? E se eu não me engano, salvo engano, vocês têm direito a um certificado de participação também. Bem legal Puta, mesmo. legal. Então vamos Ótimo. lá. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, então vamos lá. Vamos fazer a explicação aí dessa lição. Então, primeira coisa aqui que eu vou salientar é a pronúncia aqui, ora ou ota. Isso aí depende muito, como esse material que eu estou utilizando para vocês é inglês americano, então ele tem uma tendência de colocar o T com som de R, né? Ora. Mas você pode falar Michael Ota. It's ok. Tá ok do mesmo jeito. E aí, como a gente viu no começo, né? É, a gente fez aqui uma pergunta com WH question, né? What? Aí aqui o verbo be, que eu falei para vocês que é o único que não usa auxiliar. Então, what is? Aí aqui eu fiz a contração. Sempre quando faço contração, eu vou cortar a vogal do verbo e substituir por um apóstrofe. Então, eu podia falar, what is your last name? Né? Mas aí eu falo, what's your last name? E aí, nessa conversa aqui, né, o que apareceu novo aqui foi o last. E aí eu tenho o quê? First names, last names. Então são primeiros nomes e os últimos nomes, os nomes de família, né? Então eu poderia perguntar simplesmente What's your name? Né? My name is Anderson, ok? Mas aí aqui no caso ele quis confirmar e aí ele colocou last. What's your last name? Again, de novo, né? Então tá aí. Com nomes eu vou usar sempre it, porque o nome é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Então, Anderson é um nome. Existem vários Andersons. Então, Anderson é o nome, é uma coisa. Então, eu uso it. It's Miller. Né? Então, aqui, se eu tivesse aí com o aluno aí interagindo, eu seria Michael e ia falar: Hello, my name is Michael Owen. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. E aqui, it's nice to meet you, né? Aqui eu posso falar it's nice to meet you ou nice to meet you, que aí eu falei para vocês, né, que normalmente a gente tem o linked sound. Então eu pego a, a última letra que tem som de consoante, som, lembrando que é sempre som de consoante. O Y aqui é interessante, porque eu falo you,
You. Então, tem som de vogal. Por isso que eu falei para vocês que não é a letra, e sim o som. Certo? Então, aqui eu tenho um som de vogal. Aí eu junto aqui, e aqui eu tenho um linked sound. Então, eu posso falar meet you. Nice to meet you. Certo? E aí, é um prazer conhecer você. E a resposta é a mesma. A diferença é que eu coloquei o to também. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se a gente tem dúvidas aí no chat. Certo? Ok, por enquanto nada, tá tudo tranquilo. Ok. Mas se você tiver alguma dúvida, é só entrar no chat aí e colocar. Certo? E lembrando que depois eu vou dar umas dicas aí de pronúncia aí, de algumas palavras que normalmente a gente confunde ou a gente aprendeu errado, certo? Como eu falei, todo mundo fala inglês. Todo mundo vê inglês no seu dia a dia, né? Então, mesmo que não sabia nada, já vai sair daqui falando alguma coisa. E aí aqui eu tenho os possessivos, né? Então, my, your, his, her. Aqui é bem decoreba também. Então, normalmente todo mundo sabe fazer aquela pergunta, né? What's your name? Né? Todo mundo faz essa pergunta, mas aí quando eu vou perguntar o nome dele, né? Ou eu vou perguntar o nome dela, aí como que eu vou fazer? Né? Cara, é bem simples, porque como eu falei, a estrutura do inglês ela é bem simplificada. Então a pergunta é a mesma. Então você pode ver aqui que é a mesma coisa. What's name? What's name? What's name? Eu só vou usar o possessivo aqui, certo? Então se eu sei perguntar What's your name, eu também sei perguntar o nome dele, que é his name. Se eu sei perguntar o nome dele, eu também sei perguntar o nome dela. What's her name? Certo? E aí, uma dica para vocês, né? Que what's equals what is. Então, what's é a mesma coisa de what is. Eu simplesmente cortei a vogal do verbo e substituí por um apóstrofe. Eu normalmente uso as contrações quando estou falando, certo? E aí, como que eu respondo isso, Anderson? Então, o cara perguntou, tá, beleza. Ah, eu sei. Se ele perguntar para mim, what's your name? Eu vou falar, my name is Anderson. It's okay. Tá beleza. Mas se ele perguntar, what's his name? Aí, como que eu vou falar? Aí eu vou falar, his name is Bombardelli. Fábio Bombardelli. Então, his name is Fábio. Então, o mesmo possessivo que eu usei aqui é o mesmo que eu vou usar na resposta. E se fosse uma mulher? Her. Então, what's her name? Her name is Jennifer. Então, o mesmo possessivo que eu usei aqui, her name, qual é o nome dela, é o mesmo que eu vou usar aqui. Certo? Então, é bem bacaninha. Então, é como eu falo para vocês, né? O inglês, ele é basicamente sons e bizu, dica. Então, se você entender a estrutura dele, você vai ver que é uma estrutura bem simplificada. É diferente do português, né? Onde o português tem várias conjugações de verbo e tal. E é o único idioma que eu conheço que tem regra até para exceção. Cara, se é uma exceção, como é que tem regra? Exceção já está dizendo, é uma exceção, mas em português é assim, tem regra para exceção. Eu nunca consegui entender isso, mas tudo bem, é assim que falam. Então, aqui vamos dar só uma escutadinha aqui no áudio para a gente dar uma memorizada melhor, certo? Page 3, Exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Ok, então, como falei para vocês, né? O mesmo possessivo, mesmo possessivo que eu uso na pergunta é o mesmo que eu vou usar na resposta, certo? Então, é bem simplesinho, é questão de prática,
certo? E aí aqui foi algumas palavrinhas que eu separei, né? Que seriam novas, né? Que não estaria no vocabulário. Hi, hello. Aí a gente já conhece, né? I'm sorry, desculpe, né? Então, uma maneira educada de você repetir a pergunta novamente, né? Você perguntar, pedir informação novamente. E aqui tem o It's nice to meet you. E aí, na resposta, It's nice to meet you, too. A única coisinha que eu acrescentei aqui é o too. Então, é bem simplesinho, porque quando você fala é um prazer conhecer você, é um prazer conhecer você também, né? Então, você só acrescenta o to também e está tudo certo, tudo beleza. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, a qualquer momento é só vocês digitarem no chat e aí eu estou respondendo. Estou dando sempre uma olhadinha aqui, né, para ver se a galera tem alguma dúvida. Por enquanto, está tudo tranquilo. Então, aqui eu tenho uma outra conversação, né? Uma coisinha bem simples, né? Que é que você encontrou um colega, você vai falar bom dia, boa tarde, né? Como você está, né? E aí, vamos lá. No primeiro aqui, nós temos Hi Matthew, how's it going? How's it going? É a mesma coisa de How are you? Né? Então, é a mesma coisa, né? E lembrando aqui que quando eu falo how's it going, eu estou contraindo o verbo. É how is it going? Só que eu não vou falar how is it going. Eu vou sempre usar a forma contraída, né? E aí, great, thanks. How about you, Lisa? Por que eu falei how about you e não how about you? As duas formas estão corretas. A diferença aqui é aquilo que eu sempre estou explicando para vocês. Eu tenho um som, presta atenção, em inglês é som. Eu tenho um som de consoante e aqui, apesar de ser uma vogal, de ser uma consoante, apesar de ser uma consoante, eu tenho som de vogal. Eu até me confundi. Então, aqui eu tenho uma consoante, aqui eu tenho outra. Porém, aqui eu tenho som de consoante. About. Tenho som de T. You. You, eu tenho som de vogal. Então, eu faço o linked sound. How about you? Né? Que é a mesma coisa de and you. E você? Aqui é uma forma mais resumida, mais informal. And you. Né? Aí eu posso falar great, fine, I'm just fine, pretty good, I'm okay, not bad, nada mal, so, mais ou menos. Então, eu tenho várias formas aí de responder. O que vai mandar aí é o vocabulário. Então, como eu falei para vocês, as perguntas são as mesmas, certo? A forma de responder é basicamente a mesma. Você só vai modificá-las conforme você vai lendo, quanto mais você vai ouvindo, quanto mais você vai aprendendo, você vai aumentando o vocabulário. A mesma coisa que acontece em português. Quem ler muito tem vocabulário maior e fala melhor. Mas não é porque aprendeu a falar lendo, só aumentou o vocabulário. Então, se tem um vocabulário melhor, você consegue expandir melhor a conversa, né? Então, ler só serve para aumentar o vocabulário. Falar é ouvir. Um exemplo que eu sempre dou, né, que eu não comentei antes, é como você aprendeu português. Quando você nasceu, você não sabia falar, né? Então, como que você aprendeu a falar? Ouvindo os seus pais, ouvindo os seus parentes falando. Então, se eles pronunciavam uma palavra de forma incorreta, você iria repeti-la da forma incorreta, até você chegar na escola e a professora te corrigir, né? Quando você vai para a escola, você já sabe falar. Ninguém vai para a escola mudo, né? Você vai apenas aprender a decodificar as letras. Então, você vai aprender a escrever e a ler, mas falar é independente, você já fala. Então, você vai falar qualquer idioma ouvindo. Essa dica que eu te dei, você pode usar para inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, japonês, qualquer idioma.
um fenômeno muito interessante que acontece quando você vai para um país de língua estrangeira, mesmo sem saber nada, você em 6 meses está falando, porque você é obrigado, você está escutando aquilo ali e está visualizando. Eu sempre dou um exemplo de uma padaria. Eu vou para o Japão, eu não falo japonês. Aí eu chego na padaria lá, eu aponto para um pão e falo pro padeiro que eu quero um, né? Aí digamos que o cara que está me servindo lá, ele pronuncia a palavra. Aí eu no segundo dia eu vou de novo, no terceiro dia eu vou de novo, sempre digo a mesma coisa. No quarto dia eu vou de novo. No quinto, eu não vou apontar, eu vou falar o que eu quero. Mas aí que tá. Eu sei falar japonês, mas eu não sei escrever. Por que que eu sei falar? Porque eu ouvi o som e o meu cérebro associou, que a gente trabalha com associação, associou com a imagem. Então, ouvi, associei com a imagem, eu vou reproduzir da mesma forma. Então, é assim que você aprende qualquer idioma, certo? Então, aqui, indo para o número 2, né? Aí eu tenho, Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Number 3, good afternoon, good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? The last one, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. E aí, aqui eu tenho vários linked sounds, né? Então, eu tenho aqui good afternoon, né? Good afternoon. Então, eu tenho o som de consoante com o som de vogal. Eu vou juntar os dois aqui. Aqui é a mesma coisa, good evening, né? Então, aqui eu tenho um outro fenômeno lá, um outro linked sound, né? Enfim, então, é só prática. Você tem uma palavra que termina com som de consoante, tem outra que começa com som de vogal, eu ligo as duas, faço o linked sound, ok? What's of the day? Aí, vamos lá. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu tenho essa palavrinha com um F só, o som dela é V, of, of the day, of, né? O pessoal fala off. Não, off, com som de F, são quando tem dois Fs, né? Então, um F só, of. E aí, eu vou mostrar para vocês, justamente aqui, algumas dicas que eu dou para vocês. Então, eu uso sempre o dicionário da Cambridge como referência, e eu peço sempre para vocês utilizarem para checar pronúncias. Então, vamos lá para o of. Então, vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem o som de V. Então, deixa eu ver, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Of, of, of. Certo? Então, eu tenho o som de V. Quando eu tenho dois Fs, aí eu tenho o som de F. Off, off. Então, é of the day, certo? Então, of. Aí eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou falar uma palavrinha aí que a gente costuma falar errado, né? Eu já ouvi muitas pessoas, né, falando que trabalham no call center, né? Ah, eu trabalho no call center. Na verdade, você não trabalha no call center, você trabalha no call center. Call center. Cara, eu nunca ouvi falar call center. Por quê? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a pronúncia e depois eu vou explicar a diferença, né? De você falar call center e call center, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a diferença da pronúncia. Call. Call, Cool. call. Então não é call, certo? Tá, e o que que é call? Né? O que que é call center? Deixa eu ver aqui como que eu mudo aqui. Aqui. Então vamos lá para o call. Cow.
Então, quando você fala que trabalha no call center, você trabalha no centro de vacas, né? Então, eu imagino que você deve trabalhar numa fazenda, alguma coisa desse tipo, né? Entendeu? Então, quando eu falo call, Cow. tanto no inglês americano como no britânico, Cow. tá? Call center é centro de vacas. Então, a partir de hoje, quem trabalhar em call center, fala em call center. A mesma coisa acontece, que eu acho um fenômeno bem interessante, é que todo mundo fala shopping. Beleza, ninguém pronuncia o G, né? Todo mundo fala shopping. Mas quando você vai no Burger King, todo mundo fala King. E não é King, pelo amor de Deus. Não fale isso, né? É Burger King. King. Burger King. King. Certo? Então, não é Burger King. Não vá nunca mais nesse Burger King, porque você não vai no Shopping, né? Ou se você for no Shopping, aí você pode comer no Burger King, né? Então é Shopping King, certo? Burger King, ok? Então, vamos lá. Essa aí é só uma dica de pronúncia para você não fazer feio aí quando você estiver conversando, convidando alguém para comer um hambúrguer, né? Então, vamos lá. Parts of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Aqui eu tenho duas coisas que eu quero explicar para vocês em termos de pronúncia. Primeiro, você viu que eu li aqui parts of the day. Mas eu falei the afternoon. Pô, qual é a diferença the day e the afternoon? A diferença aqui é o seguinte, de novo, som. Em inglês é som. É muito interessante. Quando eu tenho the antes de uma palavra com som de consoante, eu vou pronunciar the. Mas quando ela vem antes de um som de uma palavra que tem som de vogal, afternoon, afternoon, eu falo the afternoon, in the morning, certo? E aí, no caso da preposição é falando, nas partes do dia, a única diferente é at night, né? O resto é in the morning, in the afternoon, in the evening. E aí o pessoal me pergunta muito, o pessoal confunde muito, né? O pessoal que está iniciando se confunde muito com in the evening and at night. Quando que eu falo um, quando eu falo outro, né? Porque eu falo boa noite, né? Em português, boa noite é boa noite, né? Em francês, se não me engano, é bonjour, bonsoir, né? Não tem boa noite, é tarde e é noite, então só tem dois. E em inglês, eu tenho in the evening e at night. At night, normalmente eu vou usar, não é que estou me despedindo, eu não vou ver mais a pessoa. Tá? Então, estou me despedindo, não vou ver mais a pessoa, aí eu vou usar at night. Se eu estiver vendo a pessoa, né? Se eu estiver vendo a pessoa, se for à tarde, tipo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, né? Aí eu falo in the evening, certo? Então, at night, lembre que at night eu só vou usar at night na despedida, ok? Deixa eu colocar aqui meu celular. Ok, certo? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu passar o próximo aqui. E aí você aprendeu, né? Na primeira conversação, você aprendeu a se apresentar, né? Hi, my name is Anderson. It's nice to meet you. Hi, my name is John. It's nice to meet you too. Blá, 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 né? E aí eu vou falar, aí depois eu aprendi, né? Falar hello, good morning, good afternoon, good evening. Não, não, né? How are you? I'm fine. I'm okay. I'm just fine. E por aí vai. E na hora de ir embora é o tradicional saying goodbye, né? Então eu tenho algumas maneiras aí de falar tchau, né? Então eu posso falar see you later, Matthew. Bye bye, Lisa. Goodbye. Have a great weekend. Thank you. You too. See you tomorrow, Alex. Bye, Mr. Garcia. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Good night, Miss Chen, Mrs. Morgan. Good night, Mrs. Morgan. E aí, aqui, só
dando uma lembradinha para vocês. O see you, né? See you later. Até mais tarde, né? Então a gente usa muito see you e informalmente see ya, né? A gente usa ya no lugar de you, see ya. Mas usamos see you, certo? Ou just goodbye, bye bye. Então aqui no caso, have a great weekend, tenha um ótimo fim de semana. Como que eu vou responder? You too, just it, só isso, you too, para você também. Então você pode ver que esse também aqui que a gente aprendeu no It's nice to meet you, It's nice to meet you too, eu vou usar bastante. Então, eu acho legal a gente usar essas respostas curtas, porque a probabilidade de erro é menor. Quanto menos você fala, menor a probabilidade de erro, né? Certo? Então, aqui é bem simplesinho aí, uma conversa. Então, dentro desse contexto, se você der uma revisada nisso aí, você já sabe inúmeras coisas, já sabe fazer perguntas na afirmativa, na interrogativa, já sabe fazer perguntas, já sabe formar frases na afirmativa, na interrogativa, na negativa, você sabe também presente, o passado e o futuro, né? O futuro é will para todo mundo, cara, que massa, né? Então você sabe aí o presente e o passado do verbo be também. Então, nossa, você aprendeu tanta coisa hoje, em tão pouco tempo que fica até difícil de lembrar. Por isso que a gente vai dar uma revisada depois, né? Então, aqui, como falei, nós aprendemos a nos apresentar, né? Aprendemos também a perguntar nomes, né? É, falar como se sente hoje, nós aprendemos também, né? Como eu perguntei, how are you? Né? E aí você pergunta, I'm fine, I'm okay, so, I'm just fine. Né? Então, você aprendeu a falar como se sente hoje. Parte dos dias também, você aprendeu, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, né? E dizer tchau, né? Bye, 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 goodbye, have a nice weekend. Então, quer dizer, como prometi para vocês, em menos de 90 minutos você aprendeu coisa pra caramba. Muita coisa mesmo. Se você fizer o curso com a gente, cara, você vai aprender inglês em pouquíssimo tempo. It's my promise. A minha promessa é essa aí, você vai aprender em pouquíssimo tempo. Então, bye, have a nice day, and see you next class. Bye, bye.